TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, um programa feito com muito carinho, sempre trazendo para você muitas informações sobre arte, música, literatura, turismo, cultura, enfim. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria sempre poder chegar até sua casa e ser recebida com tanto carinho. Não conseguiu assistir algum programa durante a semana? Já sabe, né? Não tem por que se preocupar. Toda a nossa programação está disponível no nosso site e também no Facebook e no YouTube. É só procurar por TV Correio da Manhã que facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje, você vai ver uma entrevista com Juliana Hanickel, que vai falar conosco sobre os eventos em comemoração à colonização alemã em Petrópolis. Uma visita à cidade mais alemã do Brasil, Pomerode, em Santa Catarina. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Ferreira Goulart. É claro que você não vai perder o programa de hoje, hein? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E vamos continuando nosso Cultura na TVC, hoje com uma convidada especial. Estou recebendo aqui nos estúdios da emissora a Juliana Hanickel, presidente do Clube 29 de Junho, que é um clube, para quem não é de Petrópolis, que cuida aí sobre esses assuntos da colonização alemã, tudo o que diz respeito a esse momento tão importante da chegada dos alemães aqui em terras imperiais. Esse clube ele cuida e transmite para a gente um pouquinho da história, do legado, de tudo o que aconteceu desde a chegada deles até hoje. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Assim, muito bacana estar aqui, porque é uma causa muito importante, é assim um evento muito importante, né? O que me trouxe aqui, sobre o que a gente vai falar. Então, eu que tenho que agradecer a você e sua equipe. Eu fico muito feliz em poder receber você, representando toda a colônia alemã presente na nossa cidade, né, Juliana? Muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente, como é que a sua trajetória, você também é imigrante, você é filha, neta de imigrantes, como que começou a sua história com o clube? Na verdade, eu sou trineta de imigrante. E, na verdade, eu comecei um pouco tardiamente, porque a gente passa aquele tempo se dedicando muito ao trabalho, à criação de filhos, né, e por aí vai. Então, quando eu me senti um pouco mais à vontade para poder dedicar um tempo a essa causa, né, de divulgação, principalmente de preservação da cultura e tradição germânica na cidade de Petrópolis, que foi uma participação extremamente importante, né, dessa colonização na nossa cidade. E eu comecei a aprender mais, a estudar mais e me interessar até mais pela história dos meus antepassados. E foi assim, por paixão, né? Na verdade, eu acho que todo mundo que trabalha com essa causa, né, trabalha pela paixão. O fator histórico é muito importante, né, Juliana? Sim, sim, sim. Em algum momento você pensou que chegaria à presidência desse clube, lá atrás, né? Você imaginou que chegaria, que tivesse um papel tão importante na manutenção, na preservação dessa história?
Não, eu não imaginava que eu fosse ser presidente, quer dizer, eu entrei como uma colaboradora e aí né, as coisas foram levando e hoje eu estou aqui como presidente, que é uma grande responsabilidade, é um grande desafio, é muito trabalho, mas é muito satisfatório. Quando a gente vê alguns resultados, como dessa vez, né, essa questão que a gente vai falar agora, é muito gratificante. E para quem está em casa já está curioso, querendo saber o que essas duas vão falar de tão importante esse ano, tão significativo para o clube. Isso. Juliana, é a primeira vez que vocês vão ter uma sede própria. Conta pra gente. Sim, é o Clube 29 de Junho, quando ele foi inaugurado em 1959, com sede própria, né, alguns descendentes de colonos começaram a se reunir e a época era muito mais fácil você ter um local, né, onde onde pudesse se encontrar e fazer leituras, estudos, enfim, e promover eventos. E por um bom tempo, depois disso, já tiveram outras sedes também, mas já talvez uns 30 anos que o clube estava sem sede. Então, e aí nós conseguimos agora a nossa sede. E onde será, Juliana? Então, Sandra, nós fizemos uma parceria com o Clube Coral Concórdia, que é ali na Rua 13 de Maio, Sim. que é um dos clubes, eu não posso dizer exatamente que é o clube mais antigo do Brasil em funcionamento, porque eu acho dados históricos uma coisa meio complicada, mas é certamente um dos clubes mais antigos do Brasil em funcionamento. E ele foi criado e fundado por colonos germânicos, quer dizer, eu acredito que deva ser de 1863, então ele foi fundado por colonos e filhos de colonos e se estende até hoje, né? Obviamente ele começou como um coral, o nome já diz, Sim. Coral Concórdia, ele tinha um nome alemão, depois ele mudou, né? Foi se adaptando, né? Foi se adaptando e por causa da guerra. Da guerra. Ele teve que mudar. E hoje ele é a Sociedade Coral Concórdia, quer dizer, ele deixou de ser um clube de coral, passou a ser um clube de eventos, né, sempre exaltando a questão da história e da tradição germânica. E tem, eu não sei, talvez a partir da década de 50, 60, salvo engano, eles começaram com um bolão, que é o Kegel, que é o bolão alemão, certo. Que é aquela bola sem furo, né? E a pista ela é muito menor do que do boliche americano que a gente conhece. Depois ela faz assim, quer dizer, ela abre. Ela vai abrindo. Então, quer dizer, parece que é uma das pistas mais incríveis que a gente tem no Brasil. Né? Já tive a oportunidade de conhecer. Um esporte pouco conhecido ainda, né? Pouco divulgado pouco aqui. Divulgado, sem muita divulgação e sem muitos praticantes. E a gente tem hoje em Petrópolis até uma representante, uma jogadora, Patrícia Bade. A Patrícia, nós trouxemos a Patrícia aqui, ela contou pra gente, falou dos campeonatos, muito bacana. Exatamente. E isso nos dá um gás, quer dizer, eu digo coral porque, na verdade, o coral para mim é tão importante quanto o clube, no sentido tanto em relação à história e à tradição, mas eu passei minha infância no Coral Concórdia, né? Meu pai já foi presidente do coral, enfim, a gente tinha uma ligação muito forte. E continuei frequentando, meus filhos frequentavam, e aí hoje a gente retoma com essa parceria super especial, né? E a gente consegue hoje ter um espaço lá que o clube nos cedeu, para fazer os nossos eventos, as nossas reuniões, as nossas exposições, e é mais uma forma de cuidar da cultura. Manter vivo, né? Juliana, agora, você relatou aí que o clube sempre fez parte da sua vida, o coral, né? O Coral Concórdia sempre fez parte.
Como é que é voltar agora, podendo contribuir para a manutenção dessa história, para a preservação de tanta coisa que diz respeito não só à história da colonização alemã em Petrópolis, mas no Brasil, né? Sim. Quando a gente viaja por algumas cidades que também tiveram a colonização alemã, a gente percebe que algumas mantêm muito forte essas tradições, e em Petrópolis, apesar de ter eventos muito famosos, a gente não vê tanta abertura assim para essa manutenção da história, da cultura alemã. Então, qual é seu papel agora como presidente dentro do Concórdia, por trás da manutenção dessa história? Sandra, o meu papel hoje é um papel, como eu falei, de extrema responsabilidade, porque a gente precisa ter jovens envolvidos com essa causa. Exatamente. A gente precisa que essa causa, quer dizer, que essa preservação siga adiante através dos nossos jovens. E Petrópolis é uma cidade hoje que muitos jovens saem para estudar, trabalhar fora. Então a gente fica com esse buraco, esse vácuo aqui que a gente não consegue preencher muito bem. Então hoje, além de fazer essa parceria com o Coral Concórdia, a gente também está se aproximando mais dos grupos folclóricos, que é onde os jovens estão hoje, os jovens interessados também nesse mesmo trabalho, né, de preservação da história e cultura, e eu acho que o caminho é esse. E estar junto com o Coral Concórdia hoje é levar o jovem para conhecer a história do Coral Concórdia, para jogar bolão no Coral Concórdia e deixar na mão deles, para eles fazerem um trabalho melhor do que nós. E a juventude? Você disse aí, a gente sabe disso, por frequentar a escola, por ter contato com a juventude, que é difícil ter essa relação mais histórica, né? O jovem é muito imediatista, ele pensa daqui para frente, não daqui para trás, né? Você acha que o esporte pode ajudar nisso, assim como os grupos que têm essa tradição de dança e tudo? Você acha que esse é um bom caminho? Com certeza, Sandra. Eu acho que tudo que envolve o jovem precisa ter um despertar de interesses. Quer dizer, a gente precisa... os jovens são muito... Hoje eles estão muito envolvidos com as redes sociais, né? Com tudo que é relativo à internet. Então a gente precisa pegar fundo, né? A gente tem um propósito muito claro para poder fazer com que eles entendam a importância do papel deles daqui para frente, né? Porque da mesma forma que eu tive aquele tempo que eu te falei, nós Sim. temos de estudar, trabalhar, né? Sair às vezes da cidade, trabalhar fora e criar filhos, né? Quer dizer, eles também vão ter esse tempo. E se a sementinha não for colocada agora e muito bem colocada para germinar, a coisa não acontece. Então é isso. Eu acho que a gente precisa ser, em primeiro lugar, pessoas, figuras admiradas por eles. Quer dizer, nós temos que passar essa segurança, fazer com que eles nos admirem para eles seguirem o trabalho da gente de forma plena e bem feita. E dar continuidade. E dar continuidade. É tão difícil isso, você ver um trabalho bem feito, principalmente nessa questão de pesquisa, história, cultura, que as pessoas continuem, né? Parece que todo mundo quer trazer algo novo e acaba muitas vezes um bom trabalho sendo esquecido, guardado na gaveta. Como é importante isso? Muito importante. E eu acredito que uma falha que o ser humano tem, que não deixa as coisas irem muito adiante, é a história contada de uma forma muito tendenciosa e por pessoas extremamente vaidosas, que elas pegam aquela verdade, né, apesar de terem provas comprobatórias de tudo que algumas coisas que são históricas, as pessoas se apropriam daquilo como se fosse delas. E pelo contrário, se a história for uma apropriação, ela para e deixa de ser história, como qualquer outro tipo de cultura, né? Tanto que hoje na cidade, o que a gente precisa, até é importante dizer aqui, em relação aos jovens, o que a gente precisa dos jovens, a gente precisa também daquelas pessoas que tenham a história guardada dentro de casa, em relação à cultura germânica,
que tenham dados, documentos, fotografias, fotos, né? Tudo. E até mesmo histórias, né? Quanta coisa foi passada oralmente. Exatamente, exatamente. Histórias, né? Que todos nós que somos descendentes temos histórias, né? Que não foram contadas diretamente pelos que vieram, mas por 4, 3 gerações que ficaram com muita coisa, né? Do que eles trouxeram, tanto em termos de a língua até. Né? Então, a gente ainda tem em Petrópolis pessoas que falam alemão trazido pelos antepassados. Então, é exatamente isso. Quer dizer, sempre que eu posso, eu toco nesse ponto. Tem pessoas, a gente não pode deixar que isso se acabe. Tem pessoas que vão guardando em casa, mas os filhos não dão o devido valor, quer dizer, não porque não sabe, às vezes porque não sabem que aquilo tem um valor. Que aquilo é importante. Que aquilo é muito importante. E a gente, com aquilo na mão, a gente faz uma festa, né? É por aí. E agora, em relação, já falamos do clube, da sede, em relação aos eventos. Nós começamos aqui dizendo que vocês têm essa preocupação também com os eventos comemorativos relacionados à colonização alemã. E o que ocorre na cidade hoje que a gente pode dizer isso está relacionado à imigração alemã? Nós temos a Bauernfest. Sim, né? Muito famosa, né? A gente tem a Bauernfest, fora os eventos mais familiares, né? A Bauernfest é a grande manifestação cultural que a gente todo ano luta para que se mantenha da forma que ela tem sido feita. Esse ano vai ser a 34ª, então você vê, são 34 anos de altos e baixos, né? Porque existe um controle, né? A gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo, porque realmente é o grande marco da colonização, é a Bauernfest. Isso sem dúvida nenhuma. Então a gente está de olho, a gente está sempre por perto, a gente tenta passar toda essa finalidade, quer dizer, os meios e o fim da Bauernfest, quer dizer, de que forma ela tem que ser feita para ela atingir a finalidade maior dela, né, que é a cultura, e não se transformar simplesmente numa festa de cerveja. Uma festa, né? Exatamente. Então esse trabalho, Sandra, a gente precisa fazer todo ano igual a formiguinha, junto às pessoas envolvidas, junto ao poder público, né? E a gente tem uma relação muito boa, eles nos ouvem, a gente ouve realmente, né? Sobre tudo que eles precisam, o que eles podem dar para a festa e nos dar de retorno. Então, assim, tem sido uma relação muito legal, mas é muito trabalho. Eu imagino. Ano passado tivemos também o Oktoberfest lá no Parque de Exposições, né? De alguma forma ela está relacionada a isso também, a esse evento? Infelizmente não. A gente não tem como ter todo o controle sobre todos os eventos que acontecem. Pode existir até uma certa, digamos assim, uma certa confusão, uma certa semelhança, né? Mas não, a gente não está envolvido, isso é uma coisa particular, né, privada, uma festa privada. Certo. E enfim, a nossa intenção hoje é, além da Bauernfest, a gente estender para todo ano com festas mais restritas, para a gente conseguir realmente juntar toda a comunidade e essa comunidade nos ajudar no trabalho de divulgação. E além do Clube 29 de Junho, nós temos a Casa do Colono, né? Que é um lugar bacana também para as pessoas, principalmente de fora, conhecerem um pouquinho. O que tem lá que a gente pode dizer? Olha, você que não é de Petrópolis, quiser conhecer um pouquinho da história, de como foi a vida dos primeiros colonos, o que tem lá que a gente poderia citar que, olha, vale a pena conhecer? A Casa do Colono foi uma iniciativa fantástica. Eu não sei em que época, em que governo, quem teve esse tipo de iniciativa, mas ela para mim, é um lugar que relata, quer dizer, que retrata, na verdade, a simplicidade do povo germânico que veio para cá. Quer dizer,
os objetos, sabe? O material que eles trabalhavam, né? Cada coisinha que você vê lá, inclusive eu tenho alguma coisa em casa que eu guardo comigo, né? Que você vê que a minha avó, por exemplo, ela tinha um cortador de repolho, né, que eles faziam de madeira com aquela lâmina para fazer o chucrute. Sim. Então, quer dizer, são objetos que eles faziam, né, eles desenvolviam às vezes para poder, porque eles chegaram aqui e não tinha nada, né, tiveram que se adaptar à região dele, à região nova, enfim. Então, a Casa do Colono, para mim, é a representação fidedigna, muito bem feita. Eu acho que todo mundo deve visitar. A simplicidade, você se sente realmente dentro de um espaço que remete àquela época. Não tem como. Aquela época até não, quer dizer, remete à casa da minha avó, Sim. né? Do meu bisavô. Então, vale a pena. Eu acho que a Casa do Colono, a gente tem uma preciosidade ali, e também é uma coisa que pode ser enriquecida com a participação das pessoas, fazendo doações. Contribuição. Né? Verdade. Indo de objetos, levar coisas e preencher espaços que faltam lá com história de suas famílias. E, inclusive, hoje a gente está com um projeto, Sandra, que eu acho bacana também falar aqui para vocês, e para a sua audiência, que é um projeto feito por uma amiga que ela era de Petrópolis, Renata Apertou. Ela também sempre foi muito ligada à causa, ela era presidente do Instituto Bingen, e ela agora, ela mora na Europa, mora em Portugal, e ela faz umas viagens para a região de onde vieram os nossos antepassados. Então a gente está trabalhando junto aqui com algumas pessoas, Instituto Histórico, a biblioteca, o pessoal do Museu Imperial, a nossa biblioteca, o acervo, né, certo. Municipal, e outras pessoas também que amam a causa. A gente está tentando fazer uma lista, mas assim, de todas as famílias, que acho que são 400 e alguma coisa, que vieram, com nome, tanto dos homens quanto das mulheres, os filhos, data de nascimento e tudo. Um resgate mesmo histórico. Um resgate histórico que acho que ainda não conseguiram fazer, porque não existe. Né? Existe informação, mas elas são muito, como eu te falei, muito, né, assim, salpicadas, então para reunir é muito complicado. Então é um trabalho muito bonito agora que o Clube 29 está ajudando a Renata a fazer. E a gente vai ter esse material em 2024, a gente aqui na Bauernfest tem esse material pronto. Ah, que bacana para apresentar. Juliana, agora se eu estou na minha casa, se eu estou assistindo a entrevista, se eu falo, olha, eu tenho alguma coisa a contribuir, tenho uma história para contar, gostaria de falar um pouquinho sobre os meus antepassados, que também são alemães e tal. Como que essa pessoa pode entrar em contato com você ou com o clube para falar sobre? Sim, o contato pode ser feito no Instagram, Clube 29 de Junho, Facebook Clube 29 de Junho também. É só entrar e fazer o contato com a gente. Se quiser alguma informação, a gente passa tudo por lá. Quando nós tivermos nossa sede, a gente vai ter um telefone de contato. Isso que eu ia falar. Quando tiver a sede tudo prontinho, chama a gente para ir lá documentar. Com certeza. A gente quer muito ajudar a contar essa história. Com certeza. E eu acho que isso é uma coisa que qualquer petropolitano, seja ele descendente ou não, ele tem que ajudar a construir, a manter essa história viva, porque é parte de todos nós, né, Juliana? Com certeza, é parte de todos nós, de toda a nossa história, de toda a construção da nossa cidade. Quer dizer, é uma causa não só nossa, é uma causa da sociedade de Petrópolis. É isso mesmo. Eu acredito nisso e estamos aqui para ajudar a divulgar. Obrigada. Bom, Juliana, você deixou os endereços, então todo mundo pode entrar em contato. Para esse ano a gente tem a Bauernfest no meio do ano. Tem mais algum grande evento que você lembre que gostaria de citar para a gente, para ficar ligadinho? Nós vamos ter agora em abril a semana da... não sei o número. Certo. Uma semana da língua alemã, que quem pode falar melhor sobre isso é o Renato, meu diretor, porque ele participa mais ativamente dentro. Mas vai ser uma semana em abril, eu não tenho a data, mas depois ele pode passar tudo isso, que é uma semana que vai reunir alguns eventos, palestras sobre a Alemanha, né? Com a Alemanha, quer dizer, sobre a língua e história, enfim,
Vai ser bem vasta essa semana, com bastante evento, isso vale a pena também falar para o pessoal de casa. Depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso. É bom. É importante, né? É importante. Juliana, eu agradeço muito sua participação aqui no nosso programa, nessa semana que a gente está gravando, na semana do aniversário de Petrópolis, então já é uma data que nos remete a tanta coisa histórica, né? E é preciso, como a gente comentou aqui, manter vivas as tradições, manter viva a nossa história, porque é disso que depende o futuro, né? Às vezes a gente pensa que o presente é que faz o futuro, não, é tudo que foi construído lá atrás, por nossos antepassados, por aqueles que vieram antes e construíram o caminho pelo qual nós estamos passando, e a gente não pode deixar essa história parar, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua visita. Obrigada a você, tá? Você e a TV. Muito obrigada. Um abraço lá para toda a colônia alemã aqui em Petrópolis. Obrigada. E você continua, porque tem mais cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Pomerode é um município localizado no estado de Santa Catarina, conhecido por ser a cidade mais alemã do Brasil. Sua população estimada em 2020 era de 34 mil habitantes, conforme dados do IBGE. Além do português, grande parte da população local fala também o alemão, inclusive a língua é ensinada na maioria das escolas de lá, ao passo que a língua original da maioria dos pomerodenses é o pomerano. Portanto, a população convive simultaneamente com esses 3 idiomas. Tudo em Pomerode nos remete à cultura e à história da colonização alemã. Vamos conhecer um pouquinho desse recanto germânico em terras brasileiras? Acompanhem comigo. Vamos conhecer Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Um verdadeiro tesouro do Vale Europeu em Santa Catarina. O portal turístico da cidade foi todo construído em estilo enxamel. É lá que funciona o Centro de Informações Turísticas da cidade. A cidade tem esse nome porque os primeiros imigrantes vieram da Pomerânia, uma região no norte da Polônia e da Alemanha. Visitando essa região, você precisa conhecer também a Rota Enxamel. Trata-se de casas construídas através de uma técnica muito antiga, no qual as madeiras são encaixadas entre si sem nenhum tipo de prego ou parafuso, e os espaços são preenchidos basicamente por pedras e tijolos. O monumento de Torgelow foi construído em 2010 e homenageia os 180 anos de imigração alemã na região.
venha com tempo para aproveitar tudo que essa linda cidade tem a oferecer. Até a próxima! E chegou a hora de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. Nosso homenageado de hoje é um poeta, jornalista, crítico de arte e precursor do movimento neoconcreto no Brasil, considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Estamos falando de Ferreira Goulart. José de Ribamar Ferreira nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 10 de setembro de 1930. Era filho de Nilton Ferreira e Alzira Ribeiro Goulart. Foi em São Luís que ele iniciou seus estudos. Aos 13 anos, revelou seu interesse pela literatura e passou a se dedicar à poesia. Ingressou na Escola Técnica São Luís, onde queria aprender uma profissão. Com 18 anos, José Ribamar desistiu da Escola Técnica e começou a assinar Ferreira Goulart. Foi quando publicou seu primeiro livro de poesias intitulado Um Pouco Acima do Chão. Em 1951, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atuou como revisor de textos na revista O Cruzeiro. A poesia concreta. Ferreira Goulart iniciou sua obra sob os princípios da poesia concreta. Em 1954, escreveu A Luta Corporal, uma espécie de prenúncio do que seria o movimento concretista. Em 1956, depois de participar da primeira exposição de poesia concreta, realizada em São Paulo, organizou e liderou o grupo Neoconcreto, no qual participaram Lígia Clark e Hélio Oiticica. No começo dos anos 60, Ferreira Goulart já havia rompido com as vanguardas, numa luta para construir uma expressão própria, entrando em contato com os problemas sociais que assolavam o país. Passou a fazer uma poesia de denúncia social. É de 68, Por Você, Por Mim, um longo poema sobre o Vietnã. O exílio. Ferreira Goulart presidia o Centro Popular de Cultura quando, em 1964, veio o golpe militar. Filiado ao Partido Comunista e um dos fundadores do Grupo Opinião, após a edição do Ato Institucional número 5, em 1969, ele foi preso junto com intelectuais e artistas, como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Exilado por 5 anos, publicou 2 obras muito importantes, Dentro da Noite Veloz, de 1975, e Poema Sujo, de 1976, obras que representam a solução dos problemas vividos por todos os intelectuais daquele período, que viram seus ideais serem sufocados pela Revolução de 64. Em 1977, Goulart é absolvido pelo Supremo Tribunal Federal e, finalmente, retorna ao Brasil. Teatro e novela. Para o teatro, Ferreira Goulart escreveu em 1966, em parceria com Oduvaldo Viana Filho, a peça Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Em parceria com Arnaldo Costa, escreveu em 1967 A Saída, Onde Fica a Saída? Junto com Dias Gomes, em 68, escreveu Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória. Para a televisão, colaborou para novelas e séries como Araponga, de 1990, Irmãos Coragem, de 1995 e Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1998. Prêmios. Ferreira Goulart ganhou diversos prêmios de literatura, entre eles o Prêmio Jabuti, de Melhor Livro de Ficção, de 2007, com Resmungos, e também teve reconhecimento com o Prêmio Camões, em 2010. No mesmo ano, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFRJ. Em 2011, recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia. Os últimos anos. No dia 9 de outubro de 2014, Ferreira Goulart foi eleito para a cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras.
Em dezembro desse mesmo ano, realizou a exposição A Revelação do Avesso, onde apresentou 30 quadros feitos a partir de colagens com papel colorido que foram produzidos como passatempo. A mostra foi acompanhada por um livro com fotos da coleção completa e também com poemas do autor. Considerado um dos maiores e mais importantes poetas do século XX, Ferreira Goulart nos deixou no Rio de Janeiro no dia 4 de dezembro de 2016. E claro, como de costume, vamos conhecer um pouquinho da poesia de Goulart. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Ferreira Goulart. Bom, eu sou fã de carteirinha do professor Goulart. Em 2014, defendi meu TCC de pós-graduação com o estudo do Poema Sujo, de autoria dele, e tive o prazer de conhecê-lo. Quantos ensinamentos e quanta poesia! Goulart vive. Como ele próprio dizia, a arte existe porque a vida não basta. Eu espero que você tenha gostado do quadro de hoje. Leiam Goulart, um autor fantástico, um grande mestre para todos nós, eternos aprendizes. E você, quem gostaria de ver aqui no nosso programa? Fico aguardando sua sugestão. Até a próxima semana. E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens e pela audiência que cresce a cada dia. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, cheio de saúde e cultura. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.